Comentar com você neste vídeo sobre a classificação do Galo para a próxima fase da Copa Libertadores de América, a etapa de semifinal da Libertadores, gente. É isso, né? O Galão da Massa está na semifinal da Copa Libertadores, depois de um confronto de dois tempos, em que o Galo, vamos combinar, né? Não foi tão bem lá no Rio de Janeiro contra a equipe do Fluminense. Fez um jogo um tanto quanto burocrático, as coisas não funcionaram, né? A equipe não conseguia fazer uma transição com qualidade. Enfim, o time teve muito aquém daquilo que esperava o seu torcedor quando atuou contra o Fluminense na ida. Também não foi um jogo em que o Fluminense merecesse propriamente uma grande vitória, enfim, conseguiu ganhar, mas se terminasse empatado também, não seria um absurdo não. No jogo de hoje, desde o primeiro minuto, a gente teve uma equipe do Galo muito diferente. A gente teve no final dessa partida, gente, 25 finalizações. Você tá aí, né? 25 finalizações do Galo contra 3 finalizações do Fluminense. É uma maior posse de bola, uma maior troca de passe, jogo profundo. Tudo que você pode imaginar, o Galo teve hoje. Faltou, evidentemente, uma qualidade maior quando a equipe chegou no terço final. Os jogadores não estavam conseguindo. A equipe também parecia, inclusive, que estava sendo marcada neste jogo ali pelo destino de uma forma muito cruel, né? Começa a perder um pênalti, né? Com um dos seus melhores jogadores, que lutou muito, batalhou muito, jogou muita bola, mas que cansou também em alguns momentos ali, porque parecia aceitar um pouco a provocação de alguns jogadores do Fluminense e também da arbitragem, que foi muito mal nessa partida, né? Mas no fim das contas foi o jogador que fez a jogada, foi o jogador que conseguiu fazer aquele passe ali, aquela assistência para o segundo gol do Davidson. O Paulinho, que conseguiu, por exemplo, trabalhar muito bem, quando chegava ali até o terço final, mas ele não conseguia trabalhar com a mesma qualidade quando ele entrava dentro da área, entrava na área, né? E o Paulinho perdeu 2 gols ali que não é possível, não dá para aceitar que um jogador com a qualidade do Paulinho perca nesse tipo de jogo, nesse tipo de partida, numa situação como a que o Galo estava vivendo dentro de campo. Então o Paulinho foi mal aí nesse caso aí, né? E assim, estava irritando muito o fato de que ele não estava conseguindo fazer aquilo para o que ele é pago. Finalmente, né? É muito importante deixar claro também, né, a respeito desse ponto aí do Paulinho, que decepcionou, na minha opinião, nesse ponto aí, importa também reconhecer que quando ele saía da área, quando ele não estava dentro da área, quando ele estava ali na chegada ao terço final, ele realmente estava contribuindo muito para a equipe. Paulinho, portanto, hoje foi um jogador importante para o Galo, de uma maneira diferente, na minha opinião, naquilo para o qual ele foi contratado, que é para fazer gols, para atuar de forma decisiva no terço final. Acho que ele ficou devendo. Ao mesmo tempo, ele tem uma contribuição importante, jogando de uma maneira diferente, prestando outro tipo de contribuição. Por certo que a gente vai se lembrar dos gols que ele perdeu, mas é fato que ele jogou muito em outros aspectos também. O que irritou foi o fato de que, quando ele teve as chances, ele não conseguiu guardar. O fato de ele perder aquelas 2 situações ali de gol, juntando-se ao gol perdido pelo Hulk na cobrança mal sucedida de pênalti, parecia sinalizar que o Galo não teria uma noite feliz. O Milito, contudo, ele resolve fazer ali uma alteração, né? Apenas no final, nos acréscimos, que ele vai fazer outras alterações, né? Mas ele resolve fazer uma alteração ali pela saída do Bernard, né? Que já não tem mais alegria nas pernas, parece que não tem alegria nenhuma para jogar bola também, né? O Bernard, né? Parece que não vai não, né? Então aí entra o Davidson, né? E o Davidson acaba gerando uma referência que nenhum jogador do Galo estava conseguindo ser. O Hulk não era esse jogador. O Paulinho tampouco podia ser colocado, ser pensado como esse jogador, né? O Hulk passa a ter um trabalho melhor, né? Como um segundo atacante, articulando, caindo pelo lado do campo de quando em quando, fazendo esse trabalho de facão também, tudo mais. Virou um jogador quase que um meio campista, enquanto o Paulinho virou um meio atacante, né? Um pouco de segundo atacante, um pouco de meio campista, um pouco de jogador também de lado de campo. Agora, tudo isso que estava estranho, porque estava estranho, né? Tava estranho por quê? Porque esses jogadores, esses dois aí, né, conseguiu fazer muito bem esse trabalho aí, né, de segundo atacante, de meio atacante, de trabalhar pelo lado do campo, de trabalhar fazendo facão e assim por diante. Mas o Galo precisava desses jogadores sendo decisivo. O Galo precisava desse jogador sendo referência. O Galo precisava desse jogador sendo um 9. Nenhum deles conseguia fazer esse trabalho. O que faz, portanto, o Milito na substituição? Ele coloca esse 9. Quando ele coloca esse 9, esse trabalho do Paulinho e do Hulk, que era um trabalho importante, mas que não tinha uma relevância total, não gerava essa relevância, esse trabalho do Paulinho e do Hulk vira um trabalho relevante, vira um jogo relevante, porque aquilo que eles fazem, as ações que eles praticam em campo, acabam, na verdade, se casando com as ações praticadas em campo pelo camisa 9 do Galo. E a coisa acaba funcionando. Então a pressão ao Fluminense aumenta muito. Embora em vários momentos essa pressão parecia se encaixotar completamente na marcação
do Flusão, né, que colocava praticamente 2 caminhões ali à frente da área do Fábio, ainda assim, quando o Galo lá chegava, tinha alguma coisa acontecendo, gerava perigo. Ao mesmo tempo, é muito importante deixar isso claro. Em nenhum momento o Davidson ficou lá como 9 esperando a bola, gente. O Davidson teve momentos em que ele estava ali na defesa, tentando ajudar a equipe do Galo, tentando recuperar a bola. Então, não somente em virtude dos gols que fez, que foram gols realmente de uma importância marcante até na carreira desse jogador, né? Que importa que ele seja muito melhor visto no Galo a partir do que ele fez no dia de hoje, mas esse foi um jogador que também contribuiu para a marcação, mostrou uma garra brutal durante o segundo tempo em que ele esteve, durante o tempo em que ele esteve em campo, né? Ele entrou ali praticamente ali a partir dos 50 minutos de jogo aqui e entrou em campo, né? Então foi um jogador, portanto, decisivo, porque ele conseguiu fazer lá na frente aquilo que a equipe precisava. A sua presença conecta jogadas e ações de outros jogadores, né, que até o momento não tinha muita relevância, as jogadas, as ações praticadas pelo Paulinho e pelo Hulk, e ao mesmo tempo você tem um jogador que é o espírito, que encarna o espírito da equipe, a garra da equipe, e na verdade acaba levando para dentro de campo o espírito do torcedor, né? Quando ele vai marcar também, quando ele vai tentar recuperar a bola, né, chegava a ser contagiante, né? A maneira como ele se entregava para tentar recuperar uma bola, a maneira como ele pulava para tentar pegar a bola. E houve situações em que ele atrapalhou. Tentando ajudar, ele atrapalhou. Não foi uma, não foi duas, não foram três. Houve situações em que ele atrapalhou, mas era um jogador com uma intensidade brutal que estava, na verdade, tentando ajudar a equipe. E, na verdade, como o Galo não tem no segundo tempo toda aquela intensidade que a gente viu no primeiro, de certa forma, né? Porque o Fluminense passa a marcar muito mais, o Galo precisa que essas ações sejam muito mais assertivas. Então é por isso que o Galo ganha relevância apesar das dificuldades, né, apesar do fortalecimento da marcação do Fluminense, com a entrada do Davidson, tá? Então, assim, deixando claro também, né, as coisas poderiam até ser melhores, por exemplo, para o Galo, se a arbitragem fosse um pouco mais honesta no jogo de hoje, e não foi. Né? O jogador do Fluminense fez uma entrada brutal no Liancon, que era uma entrada para expulsão. O árbitro deu amarelo, o Rodando deu amarelo, mas assim, o Rodando pode ter se enganado no lance, mas cadê o VAR? O VAR que apareceu, né, e ficou quase 30 minutos para avaliar se o gol do Galo, procurando ali, pelo ovo, né, para ver se anulava o gol do Galo. Onde estava o VAR quando o jogador do Fluminense quase rompe os ligamentos do Liancon? Né? Um absurdo, uma jogada criminosa. E absolutamente nada aconteceu. O seu Fábio, que saiu reclamando no final do jogo, né, falando que a arbitragem ajudou, que não sei o quê, se o Galo tivesse que ganhar pelos seus próprios méritos. Meu amigo, o Galo finalizou 25 vezes contra o seu arco. Aí você me fala em méritos, aí você vem questionar a qualidade da vitória, aí você vem questionar, por exemplo, que o Galo que ganhasse com seus méritos e não do juiz. Não, pelo amor de Deus, você já é um senhor de idade. Então toma vergonha. Toma vergonha na cara pra falar uma besteira dessa, uma bobagem dessa. Você não tem vergonha, não? Você tem filho, você é um pai de família, como é que você fala uma mentira dessa? As pessoas que viram o jogo sabem que você está mentindo. Os seus filhos que viram o jogo sabem que você está mentindo. Quando fala que o Galo não teve méritos, né? Que poderia sim ganhar, mas com a ajuda da arbitragem. Mire-se no exemplo do que foi a declaração, a entrevista no final, né, do Thiago Silva, que falou de merecimento, que falou que a equipe do Galo mereceu, que foi a equipe que propôs, a equipe que teve realmente condição de ganhar, que lá no Rio de Janeiro, né, o jogo foi mais ou menos igual, com certa prevalência até da sua equipe, mas que ali não teve jeito, o Galo mereceu a vitória. Mire-se na fala daquele que sabe muito mais de futebol do que você, meu amigo Fábio. E toma vergonha na cara, limpa sua boca pra falar do que foi esse jogo, o que foi o Galo nesse jogo, o que foi a atuação do Galo, limpa sua boca, foi horrível o que você falou, foi lamentável o que você falou, parecia um pivete, um moleque falando, você é um homem, você é o senhor de idade, entende? Na verdade, o Galo rompeu tudo isso, rompeu com tudo isso, rompeu com a arbitrariedade, com o destino que parecia, na verdade, mostrar ali, sinalizando ali que as coisas poderiam ser complicadas, né? Ou seja, a fortuna, a deusa da sorte, né? Mostrando que a sorte não estaria com o Galo, enfim, quando perdeu o pênalti, quando o Paulinho perde aqueles gols, o jogo que, num certo momento do segundo tempo, parece que não ia, quando parece que o Fluminense está acomodado na marcação e que nada vai acontecer, enfim, né? Que o 2-0 não viria. Né, tava todo mundo ali esperando os pênaltis, até porque sabe que o Fábio, o falador, o senhor, manda muito bem na cobrança de pênalti, né? Então, na verdade, o Galo conseguiu romper com tudo isso e vai à semifinal da Copa Libertadores com muitos méritos. E é importante que esse time vá para a semifinal da Libertadores, entende? Porque a torcida merece, a torcida sofreu muito, houve investimento aí, muito investimento, tem coisas que precisa se ajustar no Galo, né? Tem problemas ainda. Mais de uma vez, na verdade 3 vezes eu contei, Gandulas jogaram mais de uma bola ao mesmo tempo para o gol. Como a equipe tem até mesmo esse tipo de problema num momento como esse. Isso mostra que tem alguma coisa que precisa funcionar. Mas esse clube, né, essa equipe, merece essa classificação. Né? E a torcida, sobretudo, merece essa classificação. Então, parabéns ao Galo por chegar aí à semifinal
da Libertadores de América. Aí o que vem depois, não importa, gente, o que importa agora é o que está acontecendo agora. O que importa agora é que o Galo passou, né? E o torcedor tem que comemorar e deixar as preocupações do que o que pode acontecer para depois, né? Até porque a equipe conseguiu entregar essa primeira grande alegria para o torcedor, que foi, né, virar uma situação indesejável que vinha da derrota no primeiro jogo, no jogo da ida para o Fluminense lá no Rio de Janeiro por 1-0, gente. Então é isso, parabéns ao Galo pela classificação, parabéns mesmo, e parabéns à torcida do Galo que merece muito essa classificação. E por que não, né, gente, um título, né? Seria sensacional, seria fantástico, Galão de novo, né, campeão. Seria realmente maravilhoso para o futebol brasileiro e sul-americano, né, gente? Vamos esperar que isso aconteça, seria realmente sensacional, como eu disse, para o futebol no Brasil e também da América do Sul. Quem dirá, para os corações, para as emoções dos torcedores e das torcedoras do Galão da Massa. É isso.